Aprender a falar inglês hoje é simplesmente um diferencial necessário. Só que, ao longo dos 7 anos que eu dou aula, eu ranqueei os 10 piores estudantes de inglês. Será que você é um deles? Vem comigo! Hello everyone! Eu sou Raquel Morales, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E aqui, gente, nesse vídeo, hoje, nós vamos aprender sobre como identificar os estudantes de inglês. Eu quero que você se torne um estudante melhor. Então vamos para o nosso ranking? 10 piores alunos. Número 1. O estudante número 1 é o estudante de flash, é isso mesmo. É aquele aluno que quer aprender num passe de mágica. Ele quer descobrir uma fórmula para ele sair do zero à fluência no inglês da noite pro dia, dormindo e acordar falando inglês. Não é assim que acontece. Por quê? Nós, para adquirirmos vocabulário, entendermos alguns elementos da língua, é ao longo do tempo. Não é assim da noite para o dia. É claro que você consegue aprender algumas coisas em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano, mas depende do seu objetivo. Uma coisa que eu recomendo para esses alunos que são da Flashes é identificar se vocês realmente têm a capacidade de se dedicar e ter uma consistência de estudo, pelo menos em 1 ano. Aí sim, com certeza esse ano fará um grande diferencial na sua vida e você vai sair de alguém que não saiba de nada a realmente conseguir se expressar, conseguir a falar em inglês. Isso é verdade. No meu curso, que é de 1 ano aprendendo inglês, você consegue sair desse zero até conseguir falar em inglês em 1 ano. Isso é possível. Agora, sair do zero a 3 meses, não cai nessa não. Isso com certeza é alguém que está querendo a sua grana. Não compre um curso que não vá fazer, que te promete uma fórmula mágica. Isso não existe. Segundo pior estudante, talvez aquele. Esse é o indeciso. É aquele aluno que começa a fazer uma metodologia, começa a estudar com alguma professora, algum cursinho, e aí durante esse processo de aprendizado ele arranja várias desculpas. Não gostei dessa metodologia, não gostei do cafezinho daquela escola, não gostei daquele livro, não gostei, sei lá, do clima da sala, não gostei dos estudantes. Na verdade, o que acontece na nossa vida é que nós tomamos uma decisão e diante daquela decisão nós procuramos as razões para qualificar a nossa decisão. Então, quando nós não queremos fazer alguma coisa, você fica procurando razões para criar desculpas de não fazer aquilo. O que eu te recomendo para esses alunos que são indecisos é analisem antes. Peça uma aula experimental, peça um vídeo, uma videoaula, tenha um contato com algum outro aluno que já tenha tido aula com aquela pessoa, com aquele local, com aquele cursinho, para que você consiga tomar uma decisão. Tomou a decisão de onde fazer esse cursinho ou com quem vai fazer? Faça do início ao fim. Gente, existem várias metodologias de aprendizado, você precisa escolher uma. E se você fizer essa metodologia do início ao fim, com certeza você vai aprender. Terceiro pior estudante de inglês é o gramático. É isso mesmo. É aquele que quer corrigir todo mundo. Tá na sala de aula, um aluno fala errado e ele, não é isso não, é isso aqui. É aquele que, sabe, quer dar um de bonzinho, quer dar um tipo, nossa, eu sei todas as regras gramaticais. Gente, a gramática, ela é extremamente necessária para que você não se torne um analfabeto em inglês. Afinal de contas, nós temos um monte de analfabeto no Brasil que falam português, mas que não sabem as regras gramaticais, então não sabem escrever uma redação, não sabem, às vezes, escrever, fazer uma estrutura de uma frase um pouco mais complexa e às vezes não consegue nem ler determinados elementos. Então não seja um aluno que tenha pavor à gramática no inglês. O que eu quero dizer é que se você não estudar gramática, provavelmente o seu conhecimento da língua vai ser muito limitado. E nós não queremos que você se torne um aluno, um analfabeto no inglês. Queremos que você tenha a capacidade de aprender a gramática também e assim conseguir utilizar todas as estruturas gramaticais ao seu favor na hora de você conseguir se expressar.
na hora de você conseguir falar o que você pensa, o que você acha. Mas lembre-se, a gramática não é utilizada para que você se torne alguém melhor de destaque, ou seja, querer ficar corrigindo o outro, sendo que você já entendeu o que ele quis dizer, o que ele quis falar. O importante da nossa comunicação é sermos entendidos. E se alguém conseguiu falar algo e você entendeu, tá ótimo. Seja um pouco mais humano, caso você queira corrigir o outro. Pergunte, eu posso te fazer uma observação? Se a pessoa não quiser, fala pra frente, gente, segue a vida. O orgulho, às vezes, atrapalha muito a gente no processo de aprendizado, porque isso faz com que, às vezes, as pessoas nem queiram conversar com você, já que você quer sempre ficar se pautando em falar corretamente tudo, ok? Quarto pior estudante de inglês é o pseudo-dicionário. É isso mesmo. É aquele aluno que ele decora listas e listas e listas de vocabulário. E às vezes quando a pessoa tá faltando, sabe quando ela tá pensando? Ah, eu quero dizer isso, isso, isso. Aí ele, é isso. Aí daqui a pouco outra pessoa quer falar, eu quero isso, isso. Aí ele, é isso, é isso. Ele sabe várias palavras, só que ele não sabe se comunicar. Então não adianta a gente só decorar vários vocabulários e não conseguir trabalhar ou treinar a habilidade comunicativa. A comunicação não é formada somente de palavras soltas. Ao contrário, a comunicação é feita exatamente da gente conseguir formar uma sentença, formar uma frase com início, meio e fim e exatamente conseguir amarrar essa ideia e expressar ela de uma forma que o outro entenda, que o outro te compreenda. Então, não basta, gente, estudar vocabulário e lista. Inclusive aqui no meu canal, nos meus shorts, eu sempre trago listas de palavras ou alguns errinhos gramaticais. E são bons, isso é muito bom quando você já está no processo de aprendizado do inglês. Essas listas sempre te ajudam, mas somente estudar dicas e listas de palavras, com certeza, não é o que vai te levar a ter a capacidade de se comunicar em inglês. Quinto pior estudante de inglês é o empilhador. É isso mesmo. É aquele estudante que, quando ele está no processo de aprendizado dele, ele acha que ele tem que ter tudo. Ele tem que ter dicionário, ele tem que ter lista de phrasal verbs, ele tem que ter uma baita de uma biblioteca de vocabulário, ele tem que ter os melhores livros de inglês, ele tem que ter listas de palavrões em inglês, ele tem que ter as expressões informais, as expressões formais, enfim. Ele é aquele estudante que quer dizer que tem tudo, que sabe os melhores sites, que sabe as melhores atividades, os melhores exercícios que existem na internet. Gente, não é ter muita coisa que vai tornar você um falante de inglês. Na verdade, é você usar todas essas expressões, é você conseguir se comunicar de uma forma utilizando, pode ter poucas palavras, mas que alcance a sua comunicação, alcance o objetivo do que você quer dizer. Se você tem muito vocabulário e não consegue criar uma imagem na sua cabeça, uma imagem não, uma frase na sua cabeça sobre aquilo que você quer expressar, você com certeza é um aluno acumulador. Porque você é um aluno que durante muitos anos foi acumulando, mas na hora de falar não consegue. Tenha poucas expressões, mas que essas expressões consiga você alcançar o objetivo principal, que é falar aquilo que você quer. Existem várias formas de a gente dizer uma mesma frase. Pode ser uma forma mais simples, uma forma mais rebuscada, uma forma mais direta, entende? Então, para que tudo isso você consiga ter um melhor processo de aprendizado, eu sempre recomendo que você não faça isso sozinho. Porque um professor, por exemplo, eu, nas minhas aulas, eu sempre recomendo para os meus alunos listas de coisas específicas. E eu sempre estou ali montando os melhores sites do que eu acho, que eu acredito para aquele momento do aprendizado dele, qual é o melhor dicionário para aquele momento, qual é as melhores atividades para ouvir, as melhores atividades para se expressar, para trabalhar a comunicação, para trabalhar a escrita. Então, ter um profissional que te ajude nesse processo de fazer uma análise do que é melhor para cada momento do seu processo de aprendizado é muito mais eficiente do que você sair acumulando um monte de coisa lá nas suas pastas do seu computador e nunca usar nada, só para dizer que você tem.
Sexto pior estudante, o sem rumo. Exatamente. É aquele que começa a estudar inglês. Não, vou estudar inglês sozinho. E começa a estudar, estuda várias coisas. Estuda música, pega uma música e começa a traduzir, pega as palavras ali, faz a tradução dessas palavras, tenta identificar, ouvir, é até uma atividade legal, mas desde que ela entre dentro de um cronograma de estudo, porque o sem rumo não tem nem cronograma, o sem rumo não tem nem planejamento de estudo, e é isso que às vezes um professor, um cursinho de inglês oferece para você, oferece a organização de estudo, do que você começar a estudar, do que estudar no meio, do que estudar no final. Afinal de contas, o aprendizado, ele não é linear, entende? O aprendizado, ele tem altos e baixos, altos e baixos. E para você permanecer nesses estudos, permanecer ao longo do tempo estudando, você precisa ter uma organização. Precisa ter ali as atividades que você precisa fazer ao longo do tempo. E isso, um professor, um cursinho, vai te ajudar. Porque o estudante, ou esse sexto pior estudante, que é o sem rumo, ele tenta, sabe? Ele tenta estudar, mas como ele não sabe como gerenciar tudo isso, o que tornar uma tarefa primeiro, o que tornar depois a segunda tarefa, como aperfeiçoar, como repetir esse conhecimento, como praticar esse conhecimento, aí ele fica sem rumo, ele não sabe para onde ir e nem para onde vai. Então ele perde muito tempo nesse processo e não consegue conectar as informações. Nas minhas aulas eu sempre ensino, né, que o conhecimento são tijolinhos que nós vamos colocando. Conforme você vai colocando esses tijolinhos, eles têm os primeiros tijolinhos. Se você não coloca esses principais tijolinhos, você vai construindo os outros tijolinhos ao longo do tempo. Se não tiver a sua base bem feita, o seu conhecimento vai desmoronar. Não adianta, porque precisa ter uma base muito bem estabelecida. Precisa saber o que vem por cima, o que vai depois, como aprofundar esse conhecimento, como praticar esse conhecimento, tá bom? Então não seja um aluno sem rumo. Sétimo pior aluno, estudante, na verdade, né? Sétimo pior estudante de inglês. Esse é o corretor automático. É isso mesmo. É aquele aluno que só se preocupa com a pronúncia do inglês. É aquele que, alguém falou uma coisa, será que é beat ou beat? Aí fica nessa dúvida, e aí se alguém fala uma coisa, ele vai lá e corrige. Aí fica, não, você tinha que ter você tinha que ter falado but, você não tinha que ter falado however. E aí, entende? É aquele que fica preocupado, se fala however e não however, sei lá, alguma coisa parecida. O que acontece com esses alunos, gente? Quando você está no processo de aprendizado de inglês, como eu, como uma professora, nós precisamos escolher qual inglês nós vamos dar aula. Por exemplo, eu ministro inglês americano. Existem outros professores que dão inglês britânico. Porque precisamos fazer uma escolha para que na sua cabeça não fique uma bagunça, entende? Então, quando você faz uma escolha de, não, eu quero aprender inglês americano, então você vai lá e encontra uma professora, como eu, uma professora que vai falar, que vai te ensinar em inglês americano. Você tá aprendendo um sotaque, gente, tá bom? Você não tá aprendendo a regra máxima do inglês. Você não tá aprendendo que toda vez que você for falar água tem que ser water. Ou toda vez que você escutar alguém falando, não pode falar water. Não, gente, na pronúncia nós vamos ter vários tipos de sotaques, de gírias, de expressões, de formas de dizer uma palavra só. Não significa que a forma que você fala inglês americano ou inglês britânico é o melhor inglês que existe. E não é, tá bom? Não existe nada disso. A gente precisa fazer uma escolha, inglês britânico ou americano. Assim como no Brasil, existe macaxeira, existe aipim, existe mandioca. E nós vivemos no mesmo país e existem várias formas de dizer uma mesma palavra. Então, gente, se desencana disso, de que tem uma pronúncia correta para todas as palavras. Não é bem assim. Existe uma pronúncia correta de acordo com aquele código de linguagem. Então, para o código de linguagem dos Estados Unidos, do inglês dos Estados Unidos, é assim que se fala. E mesmo assim, provavelmente, lá nos Estados Unidos, você vai encontrar várias formas de dizer aquela mesma palavra. Vou lá na Inglaterra, existe uma forma de dizer essa palavra.
Entenderam agora? Então não fica corrigindo os colegas. O importante é a gente ser entendido. Ah, eu não entendi muito bem essa pronúncia. Pede para ele explicar o que significa essa palavra. É muito mais educada, muito mais elegante você tentar entender o outro e mostrar que você está interessado em entendê-lo do que ficar corrigindo o outro. Oitavo pior estudante de inglês é o desesperado. É aquele que a oportunidade do emprego dos sonhos bateu na porta, aquela oportunidade de mestrado, de doutorado, chegou finalmente na vida dele e ele precisa do quê? De aprender inglês pra ontem. O que acontece com esse aluno que ele é o desesperado? Ele acha que nós, professores de inglês, nós somos bruxos. Só pode, nós somos bruxos, fazemos alquimia, sei lá, temos alguma uma porção mágica escondida, alguma coisa, porque ele acha que a gente vai conseguir enfiar a goela abaixo o inglês que ele precisa aprender em 3 semanas, ou em, tipo, pra ontem, professora. O pior, ele é muito parecido com o aluno que é The Flash. O pior desse aluno é que ele realmente espera que vai ser assim, tipo, a professora tem alguma coisa ali que vai me fazer sair melhor nesse exato momento. Tipo, pra amanhã eu vou conseguir. Então ele é pior do que o The Flash, porque o The Flash ainda tem um tempo ali, ainda tem 3 meses, 6 meses. Esse não, é em 3 semanas, um mês, ele já quer aquele inglês perfeito. Dá pra gente aprender muita coisa? Dá pra fazer uma imersão, sabe? Por exemplo, eu tenho um projeto de fazer imersões de inglês. Em uma semana a gente fazer uma imersão de estudo ali, de inglês, só praticando mesmo a conversação. Isso vai te ajudar bastante? Sim, com certeza. Mas não vai te preparar para aquela prova de proficiência que você precisa para conseguir a bolsa de mestrado, de doutorado. Ela não vai te preparar para você apresentar de uma forma totalmente suficiente um projeto do seu trabalho. Por que não, professora? Porque não é só você fazer a apresentação. E se fizerem pergunta? Quando fizer a pergunta, você precisa se sentir totalmente à vontade de como se comunicar, como responder aquilo que vão te perguntar nas suas entrevistas, nos seus projetos que você precisa apresentar no trabalho. Então, gente, para você que quer, que almeja um cargo na vida, que tem algum objetivo de fazer um mestrado, um doutorado, não deixe para estudar inglês de última hora. Realmente é impossível, tá bom? É impossível. Então, tenha essa capacidade de se organizar, de se programar. Separe um ano da sua vida para você aprender inglês e pronto, sabe? Depois de um ano, provavelmente um ano e meio ali, você consegue estudar inglês sozinho, se aprofundando, tendo as dicas de como estudar inglês, você consegue fazer isso sozinho depois. Nono pior estudante de inglês é o que? Estuda, estuda e não lembra de nada. Gente, esse aluno, esse estudante de inglês, é aquele estudante que ele tem o objetivo de aprender inglês, mas não é por interesses próprios. Porque quando nós temos um interesse, um objetivo nosso mesmo de aprender inglês, e isso está firmado dentro de você, no processo de... O cachorro tem que latir quando? Agora, né? Lindo, maravilhoso. Quando o aluno ele tem o interesse próprio de aprender inglês de verdade, isso é uma coisa intrínseca dele, por mais que você estude, você vai lembrar algumas coisas. Por quê? Mesmo sem ter uma técnica muito boa ali de revisão, porque é algo que você está agregando emoções nesse processo de aprendizado. Você tem um alto interesse em aprender esse conteúdo. Agora, quando o seu objetivo de aprender é por causa do outro, é por causa da sociedade que exige, é por causa da sua mãe que exige, é por causa da sua profissão que está exigindo, sei lá, de alguma coisa que está te exigindo, mas não é uma decisão própria sua de querer aprender inglês, você vai ter dificuldade de reter esse conteúdo. Muito provavelmente. Facilita muito mais a gente reter um conteúdo quando nós temos total interesse em aprendê-lo. Então, o que eu te recomendo é, mesmo que você não queira aprender inglês, observe, analise internamente para que essa decisão seja sua de verdade. Entenda a real necessidade de aprender inglês, entenda quais são os lados positivos de falar uma segunda língua, tá bom? Então, reflita sobre o seu próprio processo de aprendizado. E outra coisa,
tenha, sim, contato com outras pessoas, com um outro professor, com um cursinho, que vai fazer um cronograma de revisão, porque é necessário a gente repetir aquele conteúdo para a gente gravar esse conteúdo na nossa memória, tá bom? Agora vamos para o nosso 10º e último pior estudante. 10º pior estudante de inglês. Esse é simplesmente o que é descrente. Ele acha que, ele fala assim, sempre a frase dele: eu estudo, professora, eu não entendo nada, não aprendo nada, eu me esforço, eu tento, mas eu não consigo chegar a lugar nenhum. Eu tenho que dar um crédito a esse, né? Afinal de contas, ele tá tentando, ele tá se esforçando, que ele demonstra que ele tem uma coragem para continuar. O problema do descrente é que quando nós colocamos uma frase dentro de nós, essa expressão, essa regra para nossa vida, essa concepção que temos de nós mesmos, de que nós não vamos aprender inglês, gente, não há quem faça essa criatura aprender. Não há. Você precisa ter a ideia, você precisa se visualizar e ter a ideia de que você pode falar inglês, de que inglês é para você, sabe? Às vezes, quando eu estou em contato com esse aluno, às vezes eu preciso trabalhar muito, 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 quebrar muita resistência desse aluno antes de realmente ensinar inglês para ele. E isso é muito ruim, gente, porque existem várias pessoas no nosso país que têm essa crença de que inglês não é para elas, de que inglês é uma língua muito difícil, que ela é muito complicada. Gente, vamos lá, se não fosse algo, sabe, se você não fizesse coisas difíceis na sua vida, a gente teria Alzheimer. Pronto. A gente precisa de desafios na nossa vida para o nosso cérebro conseguir desenvolver, conseguir criar novas capacidades e ligações ali para que você não tenha Alzheimer, tá bom? Só por isso você deveria amar fazer desafios na sua vida, tá bom? Segundo, não é porque eu sou professora de inglês que eu te garanto, o inglês não é tão difícil quanto se parece. Existem várias outras línguas que são muito mais difíceis. A maior dificuldade de aprender inglês é você. É você se abrir para o aprendizado, é você realmente ter a ideia, se visualizar aprendendo inglês. Então, se você tem uma resistência muito grande, você precisa aprender inglês, vá a um psicólogo, analise internamente as razões, o que te atrapalha aprender inglês. Às vezes foi uma professora ruim que você teve um contato e que criou essa resistência. Às vezes foram os erros gramaticais que durante a vida você teve vários erros ali naquelas provas, naqueles exercícios, e você foi criando resistência. Às vezes foi porque outros sempre falaram: inglês é difícil, inglês é difícil. Às vezes é difícil para ele, mas você não tentou, você não se esforçou, então você não sabe se é difícil para você. Entende? Então, não crie. Na verdade, não é que não crie essa resistência. Descubra por que você tem essa resistência em aprender inglês. E descubra dentro de você. Eu tenho essa resistência no inglês porque eu tive um contato ruim com uma professora, porque eu não reprovei numa prova, porque eu não consigo falar, eu tenho vergonha de falar. Seja sincero com você. Depois que você é sincero com você mesmo, a gente consegue, quando eu tenho um contato com um aluno, eu consigo dar dicas de como melhorar essa resistência. Mas eu não tô na sua cabeça, eu não tô dentro de você para saber o porquê que você tem essa resistência. Então, antes de tudo, se veja aprendendo inglês. Gente, é isso, os nossos 10 piores de estudantes de inglês de hoje, o nosso vídeo de hoje. Eu recomendo que você continue seus processos de aprendizado. Então aqui, bem aqui nesse vídeo, vou colocar aqui um vídeo de recomendação para você das minhas 5 dicas de como começar os seus estudos em inglês. Espero você aqui no próximo vídeo. Curta o vídeo e se inscreva. Beijo e até a próxima. Bye, bye!